A paz de Jesus Cristo a todos. Olá, a paz de Cristo. Hoje na Palavra de Irmão, o tema abordado será: Muitos estão brincando com a sua salvação. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Carta 1 aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 7 a 12. Parece que o mundo está em queda livre, Diego. A economia está assustadoramente desabando. A ética na política, seja no Brasil ou em outros países, está tão decadente que as pessoas já não se assustam diante de notícias de fraudes, escândalos, quedas de políticos. Enfim, a palavra queda perpassa as bolsas de valores e a moral humana. Está presente também na espiritualidade, nas pessoas e no compromisso com o sagrado divino. Lembrar-se da família, dos amigos de Deus e da igreja, dos compromissos com o Criador, para muitos, só acontece quando se sentem derrotados, caídos pelas enfermidades ou assustados com a morte. Pois é, irmã Tamires, no livro do Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus, no capítulo de número 24, nos diz o seguinte: mas todas essas coisas são os princípios de dores. Estão vós hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, versículos do 8 ao 14. Perceba então que em pleno 2021 nós estamos vendo, contemplando algo muito parecido com os relatos bíblicos. O amor a Deus, ao próximo e a si mesmo se esfriando, as nações se levantando uma contra as outras, enfermidades como o Covid-19, falta de recursos para manter a vida, perseguições contra a igreja, as pessoas que confessam sua crença na família, nas ordenações bíblicas para se viver, falsas religiões que professam o nome de Cristo, mas na verdade querem isso por causa das riquezas que o bolso de Deus pode lhe proporcionar e não estão preocupados com o que Deus já nos concedeu, que é a salvação em Jesus Cristo. Já está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus disse-lhes que eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso existe no nosso tempo, um aumento na iniquidade. E o que é a iniquidade, irmão Diego, irmã Tamires? Bom, o significado do Aurélio é o caráter daquilo ou daquele que é iníquo, que é o contrário de equidade, ação ou coisa contrária à moral, à religião. E já a equidade é apreciação ou julgamento justo. No Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 6, o versículo de número 33, nos diz assim: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Nós percebemos que a humanidade trai-se uns aos outros, sem sequer um senso de culpa, usam as pessoas ao invés de amá-las, deixando o aspecto natural criado pelo Criador. Lá em Romanos, Paulo já nos escreveu, Romanos 1, 26 ao 27. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Não podemos deixar também, irmã Tamires, de citar o Romanos capítulo de número 1, versículo de número 23 ao 25, que diz assim, que por acharem que estão certos em suas atitudes, vivem conforme as suas concupiscências, e trocaram a glória de Deus, imortal, por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como os pássaros, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos, das suas vontades pecaminosas. Porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador,
que é bendito para sempre. A Bíblia é muito atual. Lá em Salmos também, em Salmos 81, versículo 12, por isso os entreguei a seu próprio coração teimoso, a fim de que seguissem os seus intensos e seus desejos. Mas a vontade de Deus, porém, o Criador, é que todos nós deixemos de viver as vontades desse mundo para viver a vontade do reino dos céus. Nós não podemos confundir livre-arbítrio com libertinagem, vivendo de maneira desregrada, achando que a gente vai viver da maneira que assim nos convém. Contudo, às vezes a gente pergunta, vocês perguntam, diz lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 18, versículo 19, porque o filho não partilha da culpa do seu pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve cuidado em guardar todos os seus decretos, com certeza ele viverá. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e cometem, e busquem um coração novo, um espírito novo, porque deveriam morrer, ó nação de Israel, pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 18, versículos do número 31 ao 32. Por fim, irmão Diego, é de suma importância que estejamos em constante vigilância em todas as esferas da nossa vida, desde o nosso abrir os olhos até deitarmos para o merecido descanso no fim de um longo dia de vida. As misericórdias do Senhor se renovam em nossas vidas antes mesmo que o sol nasça. Portanto, cabe a nós zelarmos pela nossa salvação e tomar cuidado para que ninguém tome a nossa coroa. Cristo em breve virá. Aleluia. Aleluia. Cristo em breve virá, irmã Tamires. Esperamos que esse ensinamento, este artigo, esta palavra de irmão possa trazer benefícios para a sua vida e que cada um que estiver escutando este áudio possa refletir como anda a sua vida. Você está preparado para a volta de Jesus? Ou melhor, você crê em Jesus Cristo como Ele sendo seu único, suficiente Salvador? Pois a Bíblia nos relata que parece que estamos vivendo no princípio de dores e muito em breve o nosso Salvador, o seu Salvador, o Senhor Jesus Cristo, virá para buscar aqueles a quem o pertence. Que Deus abençoe sua vida, medite na palavra do Senhor e leia, como de costume, os textos aqui deixados na íntegra. Que Deus abençoe a sua vida.